Olá, pessoal! Hoje a gente vai ver aí um assunto bem interessante, que é a distinção do sinal digital para o sinal analógico, quando que a gente utiliza um e quando que a gente utiliza o outro com a plataforma Arduino. Então, pessoal, até agora a gente trabalhou apenas com sinais digitais. A gente utilizou essas portinhas que vão do 0 à portinha 13 do Arduino e setou elas como uma saída ou uma entrada digital. Mas afinal de contas, né, o que é um sinal digital? É um sinal, pessoal, que é binário, que pode ter apenas dois valores possíveis. Ou ele é um sinal que está ligado, né, está em nível alto de energia, é um sinal que tem 5 volts, ou a gente pode representar pelo número 1, ou ele é um sinal que está desligado, né, igual quando a gente coloca low lá para o LED apagar, que é a mesma coisa que a gente colocar 0 volts nessas portinhas aqui. Então, o sinal digital, uma hora ele está ligado, né, em nível alto, outra hora ele está desligado, tá ligado, desligado. Eu sempre vou ter apenas dois valores possíveis e eu posso representar esses dois valores com 0 e 1, high, low, ou 5 volts e 0 volts, ok? E aí vocês vão lembrar, né, a gente utilizou o botão, a gente verificava se ele estava ligado ou se ele estava desligado. A gente utilizou o LED, onde a gente mandava escrever um nível alto de energia ou desligar essa energia, né? Então o botão ele era uma entrada e o LED ele era uma saída ali digital que tinham apenas dois estados possíveis. Mas se a gente quiser começar a utilizar sensores, né? Ler alguma coisa como, por exemplo, uma temperatura, eu não tenho um valor binário, eu não tenho simplesmente o tá quente ou tá frio. Eu tenho ali 30 graus, 20 graus, 10 graus, 0 graus. Então eu tenho uma variedade grande ali de valores possíveis. E aí o que eu faço? Nessas portinhas aqui, ó, são entradas analógicas do Arduino, é onde eu vou ligar o meu sensor analógico. E aí eu vou ter ali, ó, entre 0 e 5 volts, vários valores possíveis. Eu não estou utilizando mais só os meus limites, ok? Vocês devem ter aprendido em matemática que entre o número 0 e 5 eu tenho infinitos valores, né? Eu tenho, por exemplo, o número π, que é 3,14 e não sei quanto. Tem várias casas decimais, infinitas casas decimais. Mas a gente tem que lembrar que o computador ele não tem memória infinita. Então ele não consegue guardar um número que é infinito, né? Então o que ele faz? Ele tem uma resolução. A memória dele permite guardar até algumas quantidades de casas decimais ali, né? Ela consegue trabalhar apenas no limite. E aí a minha resolução vai ser eu pegar esses meus limites e dividir pela quantidade pelo tamanho do número que o Arduino consegue fazer, né, na memória dele. Então, para vocês entenderem isso melhor, o que um computador faz com o sinal analógico, né? Eu tenho um sinal ali que tem infinitos valores dentro dele, e aí o Arduino pega e converte esse sinal que é analógico, para ele conseguir entender ele no mundo dele, para um sinal digitalizado, tá? Isso aí, quando a gente faz essa conversão, a gente chama um conversor analógico digital, e no caso do Arduino, esse conversor trabalha com uma memória aí de 10 bits. Para quem não está acostumado ainda sobre entender memórias de computador, vocês vão pensar que 10 bits, pessoal, é como se o Arduino tivesse ali 10 caixinhas de memórias, tá? Que ele pudesse armazenar sempre o número 0 e 1. E aí, fazendo combinações nessas 10 caixinhas aqui, eu tenho 1024 possibilidades de números diferentes preenchendo, de possibilidades de eu preencher essa caixinha de modo diferente. Então, como eu tenho dois valores possíveis e 10 caixinhas de memória, eu tenho ali 1024 possibilidades, 2 elevado a 10, tá? Mas não se preocupem com essa conta por enquanto, que vocês têm que gravar é que existe um número limite, né, de números que eu consigo representar ali com essa memória. E aí, ó, o que a gente faz? A gente faz uma regra de 3. Eu coloco que o meu 0 volts, que é meu limite inferior do Arduino, equivale a 0. E o meu 5 volts, eu consigo fazer até o número 1023. Uai, mas aqui não era 1024? Sim, eu tenho 1023 mais 0, então dá 1024 possibilidades. É a mesma coisa que eu falar, de 0 a 9 eu tenho quantos números? 10, né? Eu tenho 10 possibilidades. Do 1 ao 9 mais o 0, tá? Então eu faço essa regrinha de 3, e aí eu tenho a resolução que o Arduino consegue enxergar os valores. Então veja, eu tenho 5 volts dividido por 1023, pelo número 1023, que me dá 0,0049
volts. Ou seja, o que que isso significa? Significa que aqui, ó, se eu pegar o limite desse sinal aqui, ó, aqui é 0, aqui é 0,0049, aqui é 0,0049 mais 0,0049 e assim por diante, ok? Então isso daqui me dá a resolução com que o Arduino consegue trabalhar. Qualquer coisa fora disso ele arredonda, tá? Mas o Arduino não vai mostrar o valor de tensão para a gente na tela quando a gente lê um sensor. Ele vai mostrar um valor decimal, que é o que ele está programado para mostrar. Ele vai mostrar um valor ali entre 0 e 1023. Não se preocupem com essas contas, pessoal. Vocês vão entender isso melhor na próxima aula, que a gente vai falar de resistor dependente de luz, né, que é o nosso sensor ali de luminosidade, o LDR. E aí vocês vão ver com o LDR esses números aparecendo na tela e entender melhor todo esse conceito de analógico e digital, tá bom? E a última coisa que eu queria falar é que vocês vão ver, ó, que analógico a gente tem apenas esses pininhos de entrada, ok? Então esses pininhos aqui de baixo do Arduino são apenas para entradas analógicas, quando a gente quer ler coisas de algum sensor. Ah, mas eu não posso ter uma escrita analógica, eu não posso escrever ali 2, 3, 4 volts com o Arduino? Pode, mas aí é o assunto para outra aula, quando a gente for trabalhar com PWM, tá bom? Então, por hoje é isso, até a próxima aula.